Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e principalmente importante, que é sobre o envelhecimento dos nossos pets. Eu, por exemplo, vou tirar uma dúvida aqui hoje, porque em vários lugares eu já vi falar a questão de quando o pet é considerado idoso, e eu fico nessa dúvida porque eu já vi informações aí divergentes e hoje eu vou tirar essa dúvida. Hoje a minha convidada é a Vanessa. Bom dia. Ai, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite e vir aqui até nós, falar um pouquinho sobre esse assunto que eu tenho certeza, assim, que hoje a gente vai sair aqui, ó, com a cabeça que... Tem aquele memezinho, não tem? Que a cabeça explode, assim, daquele jeito que a gente vai sair aqui hoje. Sim, com certeza. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom a gente conseguir conversar um pouco mais, né? Abrir um pouco a cabeça, até mesmo dos tutores um pouco. Para eles também ficarem um pouco mais informados, né? Sobre tudo, sobre os cuidados, principalmente com os velhinhos. Ah, que legal! Bom, conta um pouquinho sobre você, como que você entrou na veterinária e principalmente por que você escolheu, né, trabalhar com os pets idosos. Então, desde criança eu sempre tive um amor absurdo pelos bichos, né? Especialmente cão, gato, eu sempre fui muito curiosa. Conforme eu fui crescendo, fui indo para outros caminhos, mas quando eu fui prestar o vestibular, meu pai falou assim, não, nada a ver, vai fazer veterinária, é o que você sempre quis. E não foi nada mais certo, né? Meu pai, ele foi muito certeiro e desde o primeiro período, assim, nossa, a gente se apaixona muito, né? Então, acabei seguindo ali carreira, claro, altos e baixos, né? Mas a gente sempre seguindo ali pelos pets. A questão dos idosos já é uma parte um pouco diferente. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma velhinha. Minha primeira cachorrinha eu ganhei com ela com 2 anos. E então, quando eu entrei na faculdade, ela já tinha seus 15 anos e foi indo, né? Quando eu estava no 4º período, ela com 17 anos, ela começou a passar mal, começou a ter problema de saúde, como todo e qualquer velhinho, né? E a gente teve uma experiência horrível com ela, né? A gente teve muitos problemas, assim, em questão de tratamento, em questão de veterinários em si, né? A gente não teve uma experiência boa. E conforme eu já era estudante de veterinária, já estava no 4º período, eu vi que as pessoas elas não davam muita bola para os velhinhos, sabe? As coisas, elas eram muito assim, é mais novinho, dá tempo de salvar, dá para deixar, né? Dá para fazer um tratamento um pouco mais longo. Agora, velho, nossa, quanta negligência eu vi, assim, enquanto eu estava sendo estagiária, enquanto eu estava sendo... dando tratamento para os meus bichos, né? Tanto é que essa minha velhinha, ela acabou falecendo por negligência médica, né? E eu peguei muitas e muitas opiniões, eu fui atrás de saber tudo e realmente vi que as coisas, elas não foram como elas deveriam ter sido, né? Ela acabou vindo a óbito por um erro de medicamento, né? E por mais que ela tenha sido velhinha, ela era parte da nossa família, eu cresci com ela, né? Então, a partir dali, eu comecei a observar um pouco mais, mas não tem como mesmo. As pessoas, elas realmente não ligam, porque é um animal velho, as pessoas, elas não vão dar bola, né? Se falecer, já tá preparado. E eu comecei a ver que não. Eu comecei a ver que muita gente, ela passava pelo luto até mesmo antes do animal falecer, porque sabia que ia chegar no veterinário e o veterinário ia falar que não tinha nada para fazer. Que não ia ter mais nada o que fazer por aquele animal. E quando eu comecei com isso, quando eu cheguei com a ideia lá na faculdade de, eu quero ser geriatra. Mas isso não existe. Essa profissão não existe. E eu falei, nossa, não, por quê? Né? Mas não existe pós-graduação, não existe nada nenhum curso, nada que você possa fazer direcionado. Naquele mesmo ano, a Ancliva e a Qualitas abriram um curso de geriatria. Aí eu falei, existe sim. Então, agora eu vou seguir. Então, desde o 4º período, eu fui muito decidida
a fazer geriatria por conta disso. E a gente vai aprendendo. A gente vai pegando muito amor nos velhinhos, sabe? Eu falo, quando chega um velhinho novo, o tutor já chega pisando em ovos, né? Então, ele já chega assim... Você vai ter paciência? Porque ele é chato, ele é rabugento, ele é ranzinza. Ai, porque ele morde. E sempre assim. Mas eu falo que quanto mais rabugento, quanto mais ranzinza, quanto mais chato, mais eu gosto. Porque é uma coisa assim, quando você pega amor neles e eles pegam amor em você, vira um laço assim contínuo. E você consegue ver melhor a melhora, você consegue ver melhor as coisas. Então, acabou virando uma paixão muito verdadeira. Ah, que legal. Fico feliz, né, que você tenha, né, todo, até esse histórico, né, porque quando a gente passa por alguma coisa, a gente aprende muito também, né. E até falando sobre isso, né, a gente gravou um episódio aqui que já foi lançado com uma advogada falando sobre essa questão de negligência veterinária, que tem muito por aí. E outra coisa que eu sempre falo aqui, e eu gosto de continuar falando, é procurar um profissional especializado, né? Porque tem o veterinário, é igual o clínico geral. Quando você vai no médico, tem o clínico geral, mas tem cada um uma função diferente. Então, aqui na veterinária, a gente também tem isso hoje em dia, tá? Os profissionais, eles vêm se especializando. Então, tem quem trate ali, por exemplo, o especialista em fisioterapia, tem um alergista, que a gente até já fez aqui também episódio. Então, assim, tem vários especialistas e eu tô toda vez batendo nessa tecla e principalmente trazendo gente de áreas diferentes, assim, para as pessoas conhecerem, sabe? Porque acontece. E é mais comum do que as pessoas imaginam a negligência veterinária. Então, assim, procure uma pessoa que, de fato, vá dar assistência que o seu animalzinho precisa, né? E qual que era o nome da sua cachorrinha? Era Catuxa. Catuxa? Aham, bem nome de cachorro velho mesmo, né? A gente chamava ela de Xuxa, mas era Catuxa. Nossa senhora, que legal. E hoje você tem mais outros Eu assim? tenho 4 só. 4? Como que eles se chamam? Tem a Chica, que é essa que aparece em uma das fotos. Tem a Paquita, que é a mais velha. Tem agora uma bulldoguinha, que eu resgatei, inclusive, né? E tem um poodle, que é o mais novinho, o Nick. Ai, que legal. É gostoso, né, cara? Eu falo, uma casa sem animal é uma casa triste. Triste. Eu concordo. Bom, e assim, pra já entrar no tema, o que é geriatria? É nada mais do que o cuidado com os idosos, né? Então, é uma área onde a gente vai ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção para as alterações, para as diferenças entre os velhos e os novos, né? A gente tem que ter muito bem na cabeça essa diferença de que um cão idoso ele vai ter uma fisiologia, uma fisionomia muito diferente do que um cão mais novo, né? Então, ele vai ser um pouco mais devagar, o metabolismo dele já vai mudar, né? As enzimas vão mudar, níveis de referência também mudam. As pessoas, elas esquecem que conforme a gente vai envelhecendo, as células, elas também vão envelhecendo, né? Então, níveis de referência, principalmente nos exames, eles acabam mudando, né? Visões diferentes ali, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nessa questão e não acabar pressionando e fazendo demais para o que precisa ser menos, sabe? Essa é uma tecla que eu bato, inclusive, muito com os meus tutores que chegam com 10, 15 medicações para os animais. Falo, gente, vamos com calma, né? Eu peco pelo excesso de exame justamente para a gente não entrar com uma medicação, com um tratamento que realmente não precisa. A partir de certa idade, né? Quando eles entram realmente na idade geriátrica, a gente tem que ter cuidado porque menos é mais, né? A gente tem que realmente, voltando, né? Entender que já é um corpo mais idoso, já tem menos células do que um corpo novo. Então, que se a gente sobrecarrega, vai ter muitas consequências muito mais rápido, né? Então, é um cuidado justamente voltado apenas para esse público, né? Os gatos e cães idosos, né? Pra gente não pecar pelo excesso, também não pecar pela falta e dar uma qualidade de vida melhor. Esse é
é o meu principal intuito. Por mais que eles tenham várias comorbidades juntas, o intuito da geriatria realmente é que a gente dê qualidade de vida pelo tempo que resta. Ah, que bacana. Nossa, muito interessante isso. Porque, de fato, um animalzinho idoso, eu tô vendo lá em casa, né? O meu já tá... Eu não sei quantos anos ele tem ao certo, porque como eu peguei ele resgatado na rua, mas a gente já estima que ele é mais idoso e vai mudando, cara. Eu jogo, tipo assim, eu jogo um petisquinho pra ele, ele já demora mais pra achar, ele fica procurando e não acha. Você chama ele, você vê que ele demora um pouquinho mais pra atender o seu chamado, entendeu? Ele cansa mais, as brincadeiras não são como antes, Não. entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa visão. É igual quando é um filhote. O filhote, ele tem um Exato. cuidado diferente. Quando é um idoso, ele tem um cuidado também, né? Exatamente. E falando assim, a minha dúvida, né? A minha dúvida, que de verdade, assim, eu acho que a maior dúvida que eu tenho é sobre quando é considerado idoso. Qual é a idade? Então, assim, depende muito do tamanho, né? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre os corpos diferentes dos animais. Gato e cão pequeno, de porte pequeno, que vai até ali uns 10 quilos, a gente considera, eles entram na idade idosa a partir dos 11, 12 anos ali, tá? Idade geriátrica é um pouquinho diferente. Então, a partir dos 14, 15, eles entram na idade geriátrica mesmo, tá? Cães de médio porte, a partir do 9º ano, eles já são considerados idosos. Já 9, 10 anos ali, eles já tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Cães de grande porte, gigantes, a partir do 6º, 7º ano, eles já são idosos, considerando a estimativa de vida ali entre 11 a 12 anos, né? Infelizmente, a gente sabe que é uma realidade. Os cães maiores acabam... Vivendo menos, né? Exato, eles vivem menos. Então, a partir do 7º ano, a gente já considera eles idosos. E os gatos? Os gatos, a partir do 11º ano ali, fez 11, 12 anos, a gente considera idoso. A partir do ano 14, eles já são geriátricos. Aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. E aí não importa a raça, o tamanho? Não importa a raça, não importa o tamanho, nada. Os gatos, a gente acaba deixando na mesma caixinha porque eles já tendem a viver mais, né? Os gatos, eles já têm uma longevidade maior por si só. Então, a gente sabe que a partir do 11º, né, até o 14º ano ali, acaba ficando um pouco mais firme o negócio. Então, gato, quando começa a ter realmente problemas de saúde que precisam de algum acompanhamento veterinário muito assíduo, a partir do 11º ano de vida. Ah, que interessante. Eu achava que era menos, você acredita? De gato. Agora, de cachorro, eu imaginava que era mais ou menos isso mesmo. Agora, me surpreendeu de porte grande, né? Até mesmo porque isso que você falou faz total sentido, né? Eles vivem menos e também eles têm mais predisposições a doenças por conta do corpo, do físico, né? Exatamente. Mas o meu lá em casa, ele tá achando que ele é bebê ainda. Que ele já tá entrando na fase do idoso, sabe? Mas, cara, ele é o mesmo comportamento desde quando eu peguei ele, cara. Ele não muda. E, assim, o focinho dele, como ele é preto, né? O fuço dele já tá começando a ficar branquinho, assim, ai, sabe? Só que ele, cara, ele tem muita energia, assim. Eu acho que esse é um cachorro que ele vai viver muito, né? Aí já o outro, ele já tá mais... Você já vê que ele já tá mais baqueadinho, assim, sabe? Sim. Ai, que bom, é assim que é bom. E falando de check-up, o pet idoso, ele precisa de mais check-ups anuais ou não? Como é que funciona isso? Com certeza. Eu costumo, se o animal ele não tem alteração nenhuma nos exames, quando ele chega, é só uma rotina, só para começar o acompanhamento, eu peço exames a cada 6 meses, tá? É um acompanhamento que ele precisa ser feito porque o corpo do idoso, ele muda muito rápido, né? Então, realmente, eu costumo já deixar os tutores muito bem avisados. Quando eles chegam com animal saudável, quando eles chegam com animal sem alteração, eu falo, a questão de alteração de corpo leva pouquíssimos meses para mudar. Então, se você vê uma diferença entre 3 a 4 meses num cachorro, num gato idoso, você vê muita diferença. Então, tem alguns pacientes que chegam super bem, de repente, 3, 4 meses depois, eles, doutora, me ajuda,
porque ele não tá legal, ele não tá bem. Olha como ele emagreceu, olha o quão rápido ele emagreceu. Ele agora tá andando em círculo, ele agora tá trocando o dia pela noite. Eu não sei o que eu faço, então já entra um pouco do desespero, assim, sabe? Então, eu costumo pedir realmente exames a cada 6 meses, independente de estar saudável ou não. Claro, tem as comorbidades que precisam ser acompanhadas antes, mas num animal saudável, eu peço pelo menos a cada 6 meses um check-up completo pra gente entender como que tá a saúde desse animal no completo. E esse check-up, assim, quais seriam os exames, assim, que você fala assim, esses são essenciais que eu peço de... Faça chuva ou sol, eu tô pedindo. Sim, um perfil básico de sangue, né, que tem hemograma, LTFA, creatinina, ureia, glicemia, proteínas totais e frações, pra gente ver se, num geral, o corpo tá bem. Sódio, potássio, cálcio e fósforo, para a gente ver como que tá a funcionalidade dessas enzimas, que são as que mais alteram, principalmente em animais que acabam tendo uma predisposição a ter doença renal, né? Urinálise e ultrassom, para a gente ter certeza absoluta que eles não têm nenhum tipo de comorbidade no geral. Às vezes um nódulo, um tumor, alteração renal, principalmente, alteração hepática. Então, tudo a gente tem que ficar bem em cima de olho mesmo. Parece muito exame, mas quando a gente vai ver, nada mais é do que o básico. É o básico, é isso. Que eu achei que pudesse ter até mais coisas, assim. Geralmente, às vezes eu peço colesterol e triglicerídeos, dependendo do peso do animal também, pra gente conseguir ajustar um pouco melhor a alimentação, né? Que é um tópico sensível ainda para os velhinhos. Então, a gente... acaba aumentando e diminuindo, às vezes, os exames, dependendo da situação. E eles vão ficando mais, assim, idosos e começam a ter mais doenças, né? Com certeza. E por que isso acontece? E quais são, assim, você já falou um pouco, né, sobre as doenças que você pega em idosos, mas quais são as outras, assim, que mais é comum entre eles? Idoso, 90% dos idosos que, pelo menos, eu atendo, tem doença renal crônica. Tem problema hepático, seja ele, às vezes, um nódulo, seja, às vezes, uma alteração por conta de alimentação mesmo, né? Diabetes, hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, principalmente nos cães, tá? E senilidade, né? Então, a disfunção cognitiva mesmo, que a gente chama de Alzheimer, né? O Alzheimer canino. Gatos também tem. Então, é o que a gente mais percebe mesmo. Agora, graus de complexidade um pouquinho maiores, assim, existem, mas são menos. Os mais normais, realmente, doenças endócrinas e doenças renais. Interessante, né? E a questão da idade mesmo e do corpo é que faz ele começar a ter essas doenças ou deficiências. Existe a predisposição racial, existe a predisposição da família também, né? Mas a maioria é por conta de envelhecimento mesmo. A gente tem que realmente pensar na questão celular, né? Principalmente os rins, eles não regeneram, coração não regenera. Então, conforme os anos vão passando, vão perdendo essas células e eles acabam virando doentes ali, renais principalmente, né? Que é o órgão um pouco mais sensível ali. E é um órgão-alvo, né? Ele é necessário para a vida. E esse exame que você falou, hiper, alguma coisa, é o quê? Eu nunca ouvi falar. Então, tem o hiperadrenocorticismo, Isso, esse. que é uma doença endócrina, né, da adrenal mesmo. Então, quando tem uma disfuncionalidade, né? Então, a adrenal, ela aumenta de tamanho e faz com que o animal, ele produza muito cortisol. E o cortisol, a gente sabe que é o hormônio do estresse, basicamente falando, né? E ele causa muitos efeitos colaterais ruins, né? Pro animal. Então, eu tenho pego muitos casos de hiperadrenocorticismo. Às vezes aparece no ultrassom um aumento realmente da adrenal. Às vezes não aparece. Às vezes tem até mesmo um tumor em alguma das adrenais. Então, a gente fica bem de olho porque é uma predisposição racial, assim, bem grande, principalmente nos pequenininhos. Que interessante. E falando um pouquinho, assim, sobre a questão de dormir, né? A gente percebe claramente que quando eles vão ficando idosos, eles começam a dormir mais, né? E o que isso tem a ver com a questão da dor também? Ele vai dormir mais só
porque ele tá sentindo dor ou ele dorme menos? Como é que funciona? Os idosos, eles tendem a dormir mais por conta da idade mesmo, né? Então, o corpo, ele começa a cansar um pouco mais ali, realmente. Porém, tem muito a ver com a dor, sim, tá? A gente pensa que a maioria dos animais, cães e gatos, eles têm degeneração articular, assim como a gente. Então, aquela dor de joelho, aquela dor nas costas, aquela dor nos braços, né? E a gente está vendo muita predisposição à degeneração articular nos animais hoje em dia, principalmente por conta do aumento da expectativa de vida, né? Então, assim, aquele animalzinho que sempre foi muito ativo, um exemplo, o seu próprio, né? Então, quando você vê que ele continua com o mesmo temperamento desde criança até ele ficar realmente idoso, e você começa a perceber que ele ainda gosta muito de jogar bolinha, mas ele tá indo mais devagar, ou ele vai andando, ele não vai mais correndo, dificuldade para levantar, dificuldade para deitar, subir, descer a escada, ele para e pensa, ele para na frente da escada e olha a escada com aquele, meu Deus, Que eu vou faço? subir ou eu não vou subir? Eu vou descer ou não vou descer? E fica, às vezes sobe até a metade da escada, para e fica, por que eu fiz isso? Né? Fica pensando muito, muito assim, ai, vou subir, não vou subir, vou descer, não vou descer. Gato, quando, costumava pular direto do chão para a mesa. Agora tem que ter uma cadeira do lado para o gato subir na cadeira, para subir na mesa, né? Banho de gato, principalmente, também é uma questão ali que pode ser dor, tá? Então, tudo isso são pequenos sinais que a gente nota, mas são sinais que mostram pra gente que o animalzinho, ele tá sentindo dor. Não é só quando a gente passa a mão na anamnese, que ele contrai o músculo, que, opa, tá sentindo dor. A gente vê conforme o dia. E tem muito essa questão de, ele tá com dificuldade para deitar. Ele tá com dificuldade para levantar. Então, ele pensa 2, 3 vezes antes de levantar, antes de deitar. Porque se ele deita, ele não vai se dar o Luxo. esforço de levantar para ir fazer um xixi no meio da noite. Ele vai passar a noite inteira ali. De manhã, ele vai levantar com estímulo, geralmente, né? Com o estímulo humano ali. Vamos levantar, vamos fazer um xixi. Aí vai, daí levanta, faz xixi, mas você vê que o xixi, ele é muito mais comprido, ele é muito mais firme, mais denso, né? Então, a gente consegue dar uma visualizada bem grande. Agora, a gente tem até anticorpo monoclonal para dor, né? Então, a gente vê muita diferença de verdade. A gente já tem animal que chega, mas ele tá muito devagar, ele não é assim. Começa a mancar, começa a reclamar de dor. Na hora da gente pegar no colo, já fica um pouco mais agressivo. Então, a gente já vai... Opa, são sinais de que ele realmente está com dor. E isso afeta muito no sono por essa questão. Não vou me dar ao luxo de levantar. Por que eu vou me dar ao luxo de levantar se vai doer? Né? Então, tem muito isso também. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes pequenininhos, porque realmente tem muito animal aí sofrendo com dor e a gente não... A gente acha que é normal para a idade, mas na maioria das vezes não é. Nossa, e eu fico pensando assim, por exemplo, ele tá com dor, aí ele deitou. Aí deu vontade dele fazer xixi, mas ele ficou segurando. E daí, às vezes, ele passa uma noite inteira segurando, e no outro dia que ele vai, de fato, fazer o xixi ou até mesmo, né, o cocô ali. Enfim, aí nisso ele pode estar gerando mais problemas de saúde porque não Exatamente. fez a necessidade dele, né? Exatamente. Cistite, incontinência urinária, às vezes tá tão ali, tá sentindo tanta dor que, eu preciso fazer xixi, mas eu não vou levantar, faz xixi na cama. E daí já vira um problema maior, porque daí o tutor já fica completamente preocupado. Aí meu cachorro começou com incontinência, não aconteceu nada, não teve trauma. A gente vai ver, tá com cistite bacteriana por conta de ficar muito tempo com o xixi ali, né? Fecaloma, né? Então, constipação, né? Porque tá muito tempo ali sem fazer. Gato faz muita constipação, principalmente quando idoso, né? Então, até mesmo tomar água, comer. Então, eu sempre peço para o tutor ele deixar pelo menos 2, 3 potes d'água, principalmente pela casa. Então, um perto, mais ou menos ali perto, né? No mesmo cômodo onde ele dorme. Porque
conforme vai passando e realmente sente dor, a gente começa a elevar os potes para não ficar sobrecarregando a coluna e deixando mais potes pela casa para lembrar de tomar água, para lembrar de comer, porque é uma coisa que, conforme o tempo vai passando, eles vão deixando pra lá. esquecendo, vão deixando Acho que pra às lá. vezes também é o esforço, né? Tipo, para ele beber uma água, para ele comer, ele vai ter que gastar muito mais energia e aí ele fica passando sede e fome, né? Exatamente. E é complexo o assunto, viu? E falando um pouquinho assim de exercícios, né? Como que eu faço para ajudar ele a se exercitar mais? Seja um cão ou um gato ali no meu dia a dia, assim. Eu sei que lá em casa é assim, né? É um drama, né? Porque ele cansa mais, enfim. Mas como fazer isso de forma que não prejudique a saúde dele, mas que seja importante para ele ter essa movimentação? Então, a primeira coisa realmente é levar ele no veterinário, ter certeza que ele não está sentindo dor, que ele não tem uma degeneração articular que precise de menos exercício e continuar estimulando como sempre. Então, um animal que ele sempre joga bolinha, vai jogar bolinha. Um gatinho que gosta de uma vara, vai brincar com a vara, coloca um guiso ali para estimular um pouco mais a questão do som, né? Então, tirar realmente o tempo. O mesmo tempo que você tira para um filhote, por exemplo, que gasta muita energia, tira para o idoso também, né? Então, continuar com as mesmas atividades desde sempre, né? Vai ficar mais devagar? Vai. Tá? Isso não dá para mentir. Os passeios vão ter que ser um pouquinho mais devagar, eles vão cansar mais, mas não perder esse hábito, né? Então, por exemplo, um animal de grande porte, por exemplo, um golden, que sempre quis brincar, sempre brincou muito, sempre comeu muito bem, começou a sentir dor, começou a brincar menos, começou a comer menos, começar a estimular, então, com aqueles potinhos de labirinto de novo, né? Então, estimular com petiscos diferentes ali e pegar muito nessa questão de alimentação, sabe? Porque eles estimulam mais, estimula o faro, estimula a visão, estimula a audição também. Então, continuar esse estímulo conforme eles eram filhotes, não perder isso. Mas ele tá velho, ele não vai brincar. A bulldoguinha que eu resgatei, a Pipa, ela acabou de fazer 14 anos. Ela tem hemivértebra. Então, ela tem um problema muito sério na coluna que ela não anda direito. Se eu pego uma bolinha, gente, vocês nunca viram um cachorro tão louco pela bolinha. Juro. Ela fica perdida. Ela não enxerga nada em volta dela. Ela foca na bolinha e não interessa o problema que ela tem na coluna. Ela vai atrás da bolinha. Então, é continuar com esse estímulo, continuar mostrando que é uma brincadeira legal, continuar mostrando que a vida não é ruim, que, né, o tutor não esqueceu que ele gosta de brincar, que ele gosta de um bichinho de pelúcia. Brinquedos novos, por incrível que pareça. Tem muito animal que chega, mas ele não brinca. A gente vai lá e pega uma bolinha, a gente pega um bichinho de pelúcia. E eles ficam assim, meu Deus, é um brinquedo novo. E eles, né, já começam a se agitar, né? Então, assim, tem um paciente meu que eu dei um macaquinho e ele não larga o macaquinho. É aquele macaquinho e acabou, sabe? Então, é uma brincadeira que a gente vai estimulando mesmo que seja com comida, né? Então, os estímulos básicos, senta, deita, dá patinha, né? Isso também já é um estímulo que contínuo vai mexendo ali com as ondas cerebrais e ajuda a dar essa proteção neurológica ali a mais longo prazo. Quanto mais eles fazem atividade, mais tempo eles vão demorar para ter problema neurológico. Ai, que interessante. E você fica falando e eu fico pensando nos meus lá em casa, né? E o meu lá, eu senti que ele deu, né? Lógico, uma diminuída, mas tipo assim, porque o outro, ele é muito ativo. Ele não é ativo, né? Ele é hiperativo. Ele fica em cima dele, né? Então, assim, ele estimula. Então, ele brinca o tempo todo. Eles estão pulando no outro, brincando. E vai, lambe a orelha, e vai pra cá, rola pra lá, de vez em quando também dá uma treta, aí eu tenho que ir lá separar, né? E eu faço isso, né? Tipo, ele vem assim, né? Aí eu falo, senta, aí ele senta. Os dois, sempre assim. Aí ele gosta de dar patinha, né? Aí eu falo, dá patinha. Aí ele vem com a patinha. Então, assim, eu sempre tô tentando fazer alguns estímulos com ele. O problema lá é brincar. Porque ele tem um problema que ele veio do resgate, que ele não divide nada.
Então, hoje tá entendi. bem melhor, mas eu já tive muitos problemas com ele. Então, se a Sim. gente começa a jogar bolinha, ele pega e ele não solta nunca mais. Ele E não ele deixa a fica outra na brincar. boca, assim, ó. Aí ele tá babando, assim, e a bolinha tá lá, Ai, meu entendeu? Deus. Então, assim, Sim. a gente tenta uma outra coisinha, mas, assim, é muito difícil. Então, eu dou outros estímulos, assim. Dou um petisco, Isso. dou alguma outra coisa, mas também sempre tem que estar cuidando, porque senão os dois quebram o pau lá. Sim. Mas, assim, brincar com ele é mais difícil. Ele gosta de passear, caminhar, o negócio dele, cara, é só Andar. levantar a perna. Levanta a perna, não tá saindo nada, mas ele tá lá naquele negócio, lá e cheirando, cheirando. Ai, Então, meu Deus. assim, é isso mais ou menos o que a gente faz lá em casa, porque Sim. eu queria brincar mais com eles. Mas, cara, é um drama, velho, que você não tem noção, assim. Sim. Antes ele, quando ele chegou, eu ia colocar ração, não podia ficar perto, que ele já me mordia, me avançava. Meu Deus. Então, hoje eu ainda consigo, tipo, eu coloco o potinho da ração pra ele ali, e aí eu quero pôr roupinha nele, porque ele sente muito frio, ele já vem correndo, aí eu ponho a roupinha, ele meio que já sai correndo, assim. Então, hoje ele já tá melhor. Ele fica cuidando do prato, ele senta e fica lá cuidando do pratinho dele, sabe? Pode estar Sim. frio, inverno, verão. Então, eu tenho que pôr. Se ele não comeu, eu tenho que tirar. Então, eu tenho algumas coisas que demora. Ele já tá comigo, já vai fazer 6 anos. É bastante tempo. E ele ainda tem alguns costumes que demoram para ser Demora. passado. Assim, a gente tem que ir Sim. aos poucos, né? Sim, isso com Então, certeza. eu acho assim... A gente tem que se respeitar também, sabe? Sim, com certeza. A questão da individualidade, da personalidade, da forma como o animalzinho é, né? Com E certeza. você já falou um pouco aí sobre essa questão da alimentação. Por que o pet idoso, ele começa a diminuir essa questão da alimentação, que nem você falou, e também por que a alimentação, muitas vezes, ela muda? Então, o metabolismo ele começa a ficar mais devagar, que nem a gente, né? Então, quanto mais tempo a gente fica nessa de ai, vamos testar uma ração, vamos testar outra ração, e o metabolismo ali começa a diminuir conforme os anos vão passando, né? Eles tendem a comer um pouco menos, né? E isso já não é tão saudável assim. Eles precisam manter o peso. Quanto mais tempo eles ficam sem comer, mais massa magra eles perdem, né? Os velhinhos, eles tendem a ter uma perda de massa magra muito grande. Por isso, até mesmo que existem as rações sênior, né? Mais 10, mais 12 e afins. Porque é justamente uma tentativa de ajuda de não perder essa massa magra. Porém, quando a gente entra na fase geriátrica, a gente precisa aumentar a quantidade. E aí, a gente tem um desafio. Porque, geralmente, quando eles entram na fase geriátrica, eles precisam comer pelo menos 30% a mais do que o necessário para o peso deles, para eles manterem aquele peso, né? Então, aí já começa o primeiro desafio. Como é que eu vou dar 30% a mais de alimentação para um cão, um gato que não está querendo se alimentar? E aí, eu começo. Mas vamos tentar dar um sachê? Tentar dar um petisquinho natural? Vamos tentar, então... Esses 30% a gente divide entre carboidrato, lipídio e proteína. Vamos conversar com o nutrologista, então? Vamos tentar começar a colocar uma alimentação natural junto com a ração? Para a gente não perder essa massa? Muita gente me julga e eu sei que vão me julgar. Mas quando chega um velhinho de 13, 14 anos que tá com aquele score corporal 5, 6, eu adoro. Por mais que seja o normal, eu fico, não, deixa, né? Porque geralmente o tutor já começa, mas eu acho que ele precisa emagrecer um pouquinho. Eu falo, não. Porque na hora que ele vai perder o peso, né? Quando ele entra na fase geriátrica, é aí que a gente vê que o peso ele é muito importante, porque ele não vai emagrecer tanto. Ele vai entrar no score corporal perfeito. Então, eu já fico assim, ai, chega um gordinho, eu falo, ó, não mexe na alimentação dele, a não ser que seja um obeso, né? Um obeso mórbido ou algo assim. Então, aí já é diferente. Mas quando ele chega um pouquinho no sobrepeso, não é um absurdo, né? Eu falo, olha, não mexe nessa alimentação agora. Se ele tá comendo bem, mantém ele comendo bem. Porque na hora que ele começar a emagrecer, por conta da idade, a gente vai ter um parâmetro, né? Geralmente, quando o tutor já chega falando, ai, mas ele ama frango. Eu falo, então deixa essa carta na manga, para quando ele não comer, a gente ter o parâmetro do, ó, ele não tá legal porque ele não tá comendo frango, né? A mesma coisa um sachê, um petisco específico, tá? Então,
a alimentação ela é muito importante justamente por conta disso. Por quê? A magreza também causa dor, né? A magreza também causa dor, ela causa problema de saúde, né? Falta ali dessa gordurinha, desse músculo ali, ela gera muitos problemas a longo prazo, né? Então, aí que a gente começa, às vezes com uma suplementação, às vezes com uma alimentação natural, às vezes com uma maior quantidade de petisco, uma maior quantidade de comida. Para os animais que adoram comer, é maravilhoso. Para os que não gostam, a gente tem um desafio muito grande. Por isso que eu já tô começando a ter um pouco mais de contato com o nutrologista, justamente para a gente pegar esse idoso e começar a aumentar essa quantidade de alimentação de uma forma gostosa. O maior desafio, mas o que eu sempre falo para os tutores é: o animal ele precisa ter esse sabor, ele precisa ter essa vontade, essa alegria de comer. Para mim, pelo menos, uma das maiores felicidades do mundo é comer. Então, para eles também é. Né? A gente sabe que para eles também é. A gente sabe que quando a gente vai e compra aquela ração que eles gostam, aquele sachê que a gente abre, eles pulam na perna. Ai, meu Deus. É a melhor coisa do mundo. Então, a gente tem que realmente continuar estimulando isso. Quando eles têm problema com obesidade, aí tudo bem. A gente realmente precisa emagrecer, a gente precisa fazer tudo certinho. Mas quando não, e quando eles começam nessa idade, eu falo, gente, libera. Deixa à vontade, deixa buffet livre em casa. Coloca a ração ali e ele precisa comer, principalmente gato. Então, deixa o bifezinho livre ali, deixa o potinho cheio de comida. Sabe que o gato é sistemático e fica o buraquinho ali no meio, já, opa, não quero comer? Vai trocando essa ração, vai colocando mais ali, justamente pra gente trazer essa alegria de comer, sabe? A alimentação, ela é muito importante, principalmente por conta do músculo. A gente vê tanto velhinho parando de andar, parando de se movimentar, de fazer exercício por falta de musculatura, né? Então, problemas de saúde acontecem muito por conta disso. E por isso que tantos velhinhos acabam ficando caquéticos, né? Às vezes a pessoa acha que é completamente normal, ele tá ficando velho, ele não vai querer comer. É que nem a gente. Nós humanos, quando a gente vai ficando mais velho, a gente também vai perdendo essa vontade de se alimentar, né? Tem muito idoso, gente mesmo, que, eu não quero comer. E fica nessa, fica o dia inteiro sem se alimentar, faz uma refeição só. É a mesma coisa com eles, mas precisa desse estímulo. A gente precisa aprender a estimular mais os velhinhos, tanto na cabeça quanto na alimentação. Por isso que eu falo sempre, estímulo de brincadeira, estímulo cerebral para os velhos também é alimentação. Assim a gente consegue trazer de novo essa alegria, essa sensação de prazer em comer. Você falou aí, eu fiquei bem surpresa, né? Que quanto mais idoso ele vai ficando, ele tem que aumentar a quantidade de comida. E eu achava que, na verdade, era o contrário, né? Não. Mas você explicando faz muito sentido, porque como ele vai perdendo, né? A questão da musculatura, de tudo, né? Da massa mesmo. E aí ele precisa, coitadinho, né? Ai, meu Deus. E você falou aí, né? Gato, lá em casa a gente tem horário certo. Então, eu dou no horário do almoço e de tarde a ração dos cachorros, né? Mas falando de ração para gato, eu sempre deixei à vontade lá em casa no pratinho. Até mesmo porque eu tenho uma gata que ela é felve. E antes eu tinha o filho dela que também era. Então, assim, eles perdem muito dente, né? E o animalzinho idoso, ele tem disso também, né? De perder dente. Então, ela perdeu muito dente, né? E o outro também. Então, assim, eu sempre deixei meio que à vontade ali. Eu deixo para comer na hora que eles têm realmente a vontade ali, a disposição. Até porque gato é mais preguiçoso, né? Então, Bastante. a minha gata lá, eu vejo lá, falo, gata, levanta, velho, vamos. Aí eu fico perturbando ela pra ela levantar e brincar e pego ela, eu vou pôr ração e às vezes eu vejo que ela só olha assim, tipo, com preguiça de levantar. Eu pego ela assim e falo, vai comer. Aí ela pega e começa a comer, sabe? Assim, às vezes nem come um montão, mas come alguns grãozinhos ali e volta pro cantinho dela, né? Então, por isso a importância de colocar mais potes, né? Então, estimular mais, dar uma comidinha gostosa. Se ela gostar de sachê, a hora que você balança o sachê, ela, opa, que isso, sabe? Então, essa é a importância do estímulo, deles não ficarem tipo, tá bom, tem mais ração.
né? Você Então, falou de frango, esses tempos eu descobri que ela gosta de frango, porque ela não gosta de nada molhado. Então, meu assim, não Deus. adianta dar um sachê pra ela, nada disso Não que vai ela não comer. gosta. Aí eu tava cortando os franguinhos lá, eu falei assim, será que eu dou uns pedaços desses frangos aqui? Será que ela vai comer? Aí eu dei. Aí ela fica com aquele negócio, né? Aí ela lambe, não sei o que, não sei o que. Aí ela começou, aí ela comeu. Aí quando foi outra vez, eu dei mais uns pedacinhos. Falei, cara, a gata gosta mesmo, velho. Gosta de frango. Então eu já tenho uma carta na manga. É bem isso mesmo. Já os cachorros lá de casa, eles comem de De tudo. tudo. O que der, come. Então, assim, eu tenho que pegar e sempre estar regulando, né? Eu gosto de dar muito legumes, né? Verduras, assim, as frutas, essas coisinhas que eles gostam. Tipo, eu como melancia, dou pra eles. Então, assim, tudo que eu como, eu dou pra eles, sabe? Mas também, assim, é em pouca quantidade. Eu nunca Sim, dou muito. é. Tanto que os meus cachorros lá em casa, eles não são considerados nem obesos, né? Até o outro lá, esses tempos, eu falei, olha... Você não acha que ele tá muito magro, não, veterinária? Só que ele come muito rápido. Então, ele Tá. brinca muito. Ele não para o dia inteiro. Uhum. Se eu deixo... Ele O que tá ele come, ele gasta. ele tá perturbando o outro, perturbando a rua, o gato, quem tiver. Você não pode olhar assim que ele já vem. Já vem, ai meu Deus. Então, assim, ele é muito ativo. Já Aham. o outro, ele é um pouquinho menos. Então, eu aumentei a quantidade para ele de comida, de ração, e o outro eu mantive, sabe? Assim, Uhum. aí tá indo, assim. Porque ele... E também é o perfil dele, eu acho. Porque desde quando ele Com nasceu, a barriguinha dele, assim, eu sinto que é mais entradinha. Tipo o próprio... Tem a cinturinha de pilão. tem aquela entradinha, assim, né? E Aham. eu sempre achei que eu tava deixando o cachorro passar fome. Mas eu acho que é mais a estrutura dele mesmo, Sim, com sabe? certeza. E aí ele não engorda, assim, que nem eu gostaria. Mas Mas calma. mas ele não tá, entendeu? Aham. Tipo, o veterinário olhou e falou, não, ele tá tudo dentro Saudável. da sua Uhum. normalidade, né? Os Mas você exames... vai ver que vai dar uma engordadinha. Conforme ele vai envelhecendo, vai dar uma engordadinha antes de começar a emagrecer. Eu senti isso com o Max, Uhum. o outro, né? Eu senti que ele, quando eu resgatei, ele já não era um cachorro magro. Fala, nossa, eu peguei o cachorro caquético. Não, ele era um cachorro ok. Uhum. Só que ele já deu uma entroncadinha, assim. Eu sinto então. que, principalmente a parte da barriga, a região da barriga dele, deu uma entroncadinha, assim. Aham, fica com os gominhos de gordura do ladinho ali. Uhum. Outra coisa que eu acho interessante nele é a pele. A pele dele é muito flácida, assim, sabe? Até porque ele é uma mistura de poodle, com shih tzus, com tudo, assim. Meu Deus. Aham. Ele é tipo um fofão, assim, sabe? E aí a pele dele, assim, você pega, assim, ó, você puxa, assim, tanto que o outro que gosta de perturbar ele, pega, assim, pelo E pescoço. puxa. Sabe aquele 3 quilômetros de pele, assim. Aí eu fico olhando, assim, eu falo, gente, e é mais dobradinha. Ele não é gordo, Uhum. mas principalmente o pescoço, você vê que é dobrinha, assim, de pele. Então, você vê que tá perdendo já, Sim, sabe? já Assim, começa a perder o colágeno, a hidratação da pele vai ficando flácido mesmo. Aí é que eu nunca tive um animal idoso, assim, sabe? Principalmente um cachorro. Aí eu fico assim, olhando pra ele, assim, eu fico analisando todos os detalhes, assim, de que ele tá começando a ficar diferente, assim, sabe? Uhum. Eu fico pensando, assim, cara, eu acho que o maior medo de todo tutor é saber se o seu pet ele vai ficar idoso. Primeiro ponto é se eu conseguir que o meu pet fique idoso. E o segundo ponto é, se ele ficar idoso, o que ele pode ter e como que eu vou lidar com isso, né? Então, por exemplo, se ele começar a não andar, a não comer, a não fazer xixi, essas coisas eu acho que é a principal preocupação de um tutor, sabe? Que nem quando a minha gata ela arrancou quase todos os dentes. Aí a veterinária falou assim, então, talvez ela vai ter que comer coisas mais líquidas, assim. Falei, lascou, porque a gata não come nada. Não gosto. E aí ela falou assim, faz igual eu fiz. No primeiro dia já dá ração, a ração que ela come. Se ela der conta, continua. Cara, no primeiro dia, a gata, claro, coitada, tá com fome, né, bichinho? Aí coloquei ela lá, já deu uma mastigadinha nos grãos. Foi a maior felicidade que eu tive na vida. Porque, assim, eu fico pensando, sabe, esses cuidados. A pessoa ela tem que entender que quando o animalzinho ele vai ficando idoso, ele vai demandar mais cuidado e mais tempo de atenção. Então, não é só quando o petzinho, peguei ele lá, filhotinho, né? Ele se vira melhor, ele pula, ele brinca, ele é outro animalzinho. Exatamente. Quando ele tá idoso, ele é um animalzinho em que ele vai demandar de você. E às vezes eu vejo, sabe?
pessoas, principalmente em TikTok, né? Alguns tutores que o pet já começa a ficar mais idoso e começa a ter algumas dificuldades, que muitas vezes o tutor tem que, de fato, pegar o animalzinho e, que nem você falou, para fazer um xixi, para fazer um cocô, para comer, não come sozinho. Então, assim, eu sempre falo muito sobre isso, da responsabilidade. Porque é nessas situações que acontecem muitos abandonos. Nossa, né? como? Então, assim, o animalzinho ele vai ficando idoso, ele abandona. Esses dias eu vi um caso que eu até compartilhei lá, né? A menina já adotou um animal que ele não era tão novo, acho que ela já tinha 8 anos, tá lá nas minhas redes sociais. E aí teve convulsão, começou a ter uns problemas de saúde logo em seguida que ela adotou. E ela simplesmente jogou no meio da rua. E assim, tá bem repercutida essa situação, né? E acontece isso. É mais comum do que a gente imagina. É mais fácil a pessoa abandonar um animal idoso e doente do que um filhote. Com certeza. Né? Com certeza. Eu sempre falo que cuidar de idoso é um tratamento de paciência. É um tratamento de paciência pra gente e pra eles. Porque se eles começam a entender que a gente não tá tendo paciência, eles vão perder a paciência deles também. Né? Então, aí a gente cria um lugar horrível. A gente cria uma convivência que não é suportável. Que os animais, eles sentem que eles não são queridos, porque eles sentem muito isso, né? Então, eles acabam dando passos assim para trás, né? Eles não vão mais atrás de você, eles não ficam mais ali tão junto, porque eles sentem isso também, né? Então, eu falo sempre que em qualquer situação, qualquer medicação, qualquer atenção que a gente demande para os velhos, é a mesma coisa que um filhote. O filhote, a diferença é que ele vai tentar destruir tua casa. E o velho não. O velho, às vezes, ele vai precisar de uma ajuda para fazer um xixi, para levantar, para trocar a caminha, para trocar o tapetinho. E muita gente não tem paciência. Não tem paciência. E realmente fica tentando se livrar do animal. Muitas vezes a pessoa entra no consultório e fala: ai, eu não quero saber, eu quero fazer eutanásia. Porque, mas ele já tá velho. Mas ele não vai melhorar disso. Então, assim, várias vezes eu tive o desafio de me deixa tentar. Vamos tentar primeiro essa medicação. Você me dá 10 dias. 10 dias de medicação, vamos ver se ele não vai melhorar. Se ele não melhorar, aí a gente volta a ter essa conversa. Mas eu falo pra você que muita gente, assim, mas é que tá velho. Esse caso da bulldoguinha foi isso. Mas ela não vai melhorar, né? Ela chegou lá na clínica com o tutor falando, eu quero fazer eutanásia. Porque ela não vai melhorar, ela só vai piorar. E se eu falar pra você que com a medicação certa, ela tá de pezinho, né? Antes nem isso ela ficava. Ela deu uma engordadinha, brincando de bolinha. Ela é super parceira, ela vai comigo pra praia, pra cachoeira. E ela é dada, ela conversa com todo mundo. Ninguém pode olhar pra ela que ela também vai toda conversar. Então, assim, olha o que a gente não faria, né? A qualidade de vida que a gente tá perdendo dela. Por conta de paciência, por conta de financeiro, a gente sabe que tem gente que não tem financeiro para manter, mas daí a gente deixa a reflexão se você tem um animal que está ficando idoso, deixa uma reserva, porque vai precisar. De uma forma ou outra vai precisar. E é uma responsabilidade, né? Então, se você pegou filhote, cresceu com você, tá ali na sua família há muitos anos, não vai ser no final da vida que você vai abandonar, que você vai deixar esse animal sofrer. Isso não é legal, né? Porque o abandono, que nem você estava falando aí, me veio também, né? O abandono não é só você pegar e deixar jogado na rua. O abandono, ele pode ser dentro de casa, né? Que nem você falando. Exato. Às vezes a pessoa tá ali com o animalzinho, mas ele já não é tratado da mesma forma, né? Tipo, acontece isso também quando a pessoa é um casal, tem um cachorro e aí tem uma criança. Eu vejo isso acontecer direto, sabe? E aí o animalzinho, ele fica lá em segundo, terceiro, quarto plano e olhe lá, entendeu? Exatamente. Então, assim, e isso de se livrar. Tem muita gente querendo se livrar, né? Vai procurar o veterinário para poder já falar assim, bom, eu já sei que tá doente, tá idoso, eu vou mandar eutanasiar. Acontece de monte, assim. Sim. Eu sei porque eu resgatei animais, assim, muitos anos e conversei já com muitos veterinários e é mais comum do que as pessoas imaginam. É muito. Infelizmente, é muito. Aonde eu trabalho hoje,
Não é tão comum assim, porque eles são muito rigorosos, né? Os donos da clínica, que são veterinários, eles são muito rigorosos. Então, se não tem indicação, se não tem uma doença terminal, se não está em sofrimento, se tem tratamento, não vai fazer eutanásia, né? Então, a pessoa pode ficar braba, a pessoa pode levar em outro veterinário para tentar, sim, mas a gente não faz. Justamente, principalmente por minha causa também, né? Então, eu já tô ali para fazer esse trabalho, para fazer esse aumento de qualidade de vida, esse bem-estar, trazer esse bem-estar de volta. Então, a gente dá o nosso máximo para ajudar. Mas tem gente que realmente já chega na maldade do ele não é mais filhote, ele não acompanha mais a gente. Eu já ouvi muito isso, mas ele não acompanha mais a gente não consegue nem levar ele passear. Então, acho que chegou a hora. Aham. É complicado. Eu sei que acontece. E falando um pouquinho sobre cuidados paliativos, né? Como que é que funciona, né? E como fazer esse tipo de cuidado em casa ali, principalmente, né? Que é um pouco disso que a gente já está conversando aqui. Mas explica um pouquinho, porque tem o cuidado paliativo que você pode fazer como profissional e o que o tutor pode fazer. Exato. E como que isso funciona na prática? Então, assim, o paliativismo, ele serve muito para animais que têm doenças que não são curáveis ou que não têm tratamento, ou que o tutor não quer tratar. Chega um ponto que realmente existem doenças que demandam de uma cirurgia, alguma coisa muito invasiva que tenha maior chance do animal falecer ali na mesa, mas a gente consegue fazer uma medicação, um tratamento ali medicamentoso mesmo, carinho e afins, e vai durar mais tempo, né? Então, tem coisas que a gente coloca realmente na balança se vale mesmo a pena colocar o animal numa mesa cirúrgica, colocar ele sob algum tratamento muito invasivo que vai fazer ele entrar em sofrimento antes da hora, né? Então, em conjunto com o tutor, a gente entra nisso. É uma conversa que leva um tempo, né? Que eu tenho dentro do consultório. E a gente entra num consenso. A gente vai fazer o paliativismo ou a gente não vai fazer o paliativismo. A gente vai orquestrar a cirurgia, a gente não vai. Vamos colocar na mesa, vamos abrir o leque. Vamos colocar todos os prós e os contras. Se os contras são muito maiores do que os prós, a gente entra no paliativismo. Então, assim, um animal, por exemplo, que tem câncer, eles não tem como tirar o tumor. Vamos entrar nesse princípio. Não tem como, não tem quimioterapia que ajude, ou se tem a quimioterapia, o tutor não quer fazer porque ele vai entrar em sofrimento. A gente entra com medicação, a gente entra com medicamentos, suplementos e afins que vão ajudar, né, nesse paliativismo. E a gente entra numa rotina de cuidados um pouco maior. Então, assim, exames mais recorrentes, né? A gente entra num arquivo um pouco maior de exames, né? Numa gama um pouco maior de exames. A gente toma muito mais cuidado com dosagem de medicação. A gente coloca em ponto várias medicações que a gente pode e não pode usar, o que vai, o que não vai prejudicar. E em casa, o cuidado. Então, um animal que está sentindo dor por conta de um tumor ulcerado. A gente ensina o tutor a como cuidar desse tumor, fazer toda a limpeza, dar as medicações em horários certos para não sentir dor. O que mais que a gente pode fazer para deixar esse animal confortável, né? Um animal com degeneração articular, que é uma coisa que não tem cura. Existe medicação, mas não existe cura. Então, a gente entra com a medicação, mas em casa tem que ter todo um paliativismo de, o meu chão é todo de cerâmica, então ele escorrega. Então, vamos tentar colocar um tapete, vamos orquestrar pelo menos um cômodo para ele andar com conforto, né? Então, erguer os potes de alimentação já é uma forma de paliativismo, né? Já é uma forma de conforto, qualidade de vida. Colocar um tapete para ele não escorregar, ficar sempre de olho. Se precisar, pega no colo, leva para o lado de fora para um passeio. Anda mais devagar. Sim, com certeza. Anda um pouco mais devagar ali na hora do passeio, né? Suplementação vitamínica também ajuda muito nessas questões. Então, a gente vai trazendo essa forma mais de cuidado em casa. Animais com diabetes, por exemplo. A gente tem que ensinar realmente o animal a
o tutor a dar insulina e condicionar o animal a entender que aquele pique que ele toma 2 vezes por dia é necessário para ele viver, né? A gente pensa que não, mas os animais, eles sentem muito a diferença, principalmente os diabéticos, né? Então, todo esse cuidado que a gente tem na hora de manuseio, na hora de manipulação. Então, assim, eu sempre falo, vai mexer, vai ter que fazer em casa, faz primeiro um carinho, né? Senta com ele, conversa um pouco. Uhum. Traz essa intimidade que a gente precisa ter com os animais, né? Eles viveram até aqui, então a gente precisa continuar com essa intimidade da melhor forma possível. Então, conversa, faz um carinho, dá a medicação, continua um carinho, dá um petisco, né? Então, todo um reforço positivo também ajudaria muito nessa questão de trazer o animal mais para perto, de trazer o animal mais junto com o paliativismo, sabe? Bom, fala para mim um pouquinho sobre a questão de anestesia, né? É indicado para pets idosos, não é? Como é que funciona isso? Muita gente acha que não, mas sim, tá? O risco, ele é como qualquer outro animal. Claro, depende dos exames, depende das comorbidades, mas se o animal ele tá saudável e ele tá com uma comorbidade, por exemplo, ele tá com um nódulo que precisa tirar. Se tira, resolve o problema, a gente faz os exames, a gente faz toda aquela gama de exames que eu falei no começo, mais ecocardio, né, exames de coração ali, pra gente ver se ele pode ser anestesiado. Estando tudo ok para anestesia, o risco é o mesmo do que um filhote, do que um animal adulto, tá? Se ele tem alguma comorbidade, aí a gente coloca na balança se realmente pode ou não. Mas é a mesma coisa para um humano. A gente não vai deixar uma pessoa morrer, né, por conta de não colocar um catéter, por exemplo, no coração, para desobstrução. A mesma coisa com o idoso. A gente não vai deixar o idoso morrer com uma piometra, por exemplo, né, uma infecção uterina ali. A gente não vai deixar o idoso morrer por conta disso se os exames eles permitem que a gente faça. Então, isso é uma coisa que as pessoas também elas precisam entender muito, né? Que a anestesia, ela é segura nas mãos de quem sabe fazer, com os exames certos. E idade, infelizmente, ou felizmente, a gente não tem para fazer uma anestesia. A questão é a gente cuidar no pré, no trans e no pós, né? Então, tem que ter todo um cuidado, mas é necessário a gente fazer. Ah, interessante, hein? Uma dúvida, aí você me tira essa dúvida rapidinho. Pet idoso, pode castrar? Com certeza, deve. Porque às vezes o pet você já é idoso e você não castrou, ou sei lá, acontecendo tantas situações. E aí, não vou castrar porque já é idoso. Assim, deve. A maioria dos animais que são idosos, que não foram castrados, chegam pra gente em emergência com uma piometra, por exemplo. Cães machos, né? Gatos machos. A próstata aumentada, tumor nos testículos. E acaba virando uma emergência. Porque se a gente não tira, ele constipa, né? Obstrui ali o ânus, principalmente. Metástases e afins, né? Os perigos de um tumor maligno. E a próstata aumentada dói bastante, né? Então, a gente tem que colocar muito em jogo essa questão realmente da qualidade de vida deles. É muito melhor a gente castrar quando é pequeno? Sim. Quando é mais novo? Sim, com certeza. Mas, se já foi, é melhor castrar para você evitar um problema, uma emergência, para não acabar perdendo seu animal por uma coisa que é simples e é eletivo, né? É uma coisa que a gente faz a escolha. Então, com certeza, é completamente indicado justamente para a gente não perder o animal. Bacana. E antes de terminar, né, o nosso bate-papo aqui de hoje, conta um caso ou uma história, uma situação que você passou que te marcou muito, assim, e que você gostaria de estar compartilhando aqui conosco. O que mais me marcou até hoje foi um gato que eu atendi, de uma tutora que ela é, assim, ela é extremamente cuidadosa. E quando ela chegou com esse gato para mim, eu estranhei muito. Porque ela falou assim, nossa, eu já fui em especialista de felinos, eu já falei com 3 veterinários diferentes e todos eles estão me mandando colocar ele para dormir, com as palavras dela, né? Então, todos eles indicaram eutanásia. Ele tinha câncer de células escamosas, que é um câncer no nariz. O nome dele era Romeu.
E ele chegou pra mim com 17 anos. Eita, era bem idoso, né? Aham. E elas olharam e falaram assim, a gente não vai fazer isso com ele. A gente não vai fazer. Ele tá bem, ele tá comendo, os exames dele estavam perfeitos. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Um gato de 17 anos com câncer não tinha uma metástase, não tinha um ponto de qualquer coisa nos exames de sangue dele, não tinha nada alterado. Falei, nossa, gente, então tá. Então vamos entrar com paliativismo e seja o que Deus quiser. Mas eu falo pra vocês a mesma coisa que a outra veterinária falou. Ele vai ter provavelmente 6 a 7 meses de vida aí, porque é um câncer que ele é agressivo, né? E parecia que alguém tinha pegado um cigarro e colocado assim no nariz dele, Queimado, de tão feio, né? Que tava. Eu já vi já esse tipo de... Depois a gente até coloca aqui, que você me mandou. Mandei, aham. Aí o Darwin coloca aqui na edição. Sim, e daí ele era muito bonzinho. E nossa, eu peguei um amor nesse gato que vocês não têm ideia. E, assim, ele viveu 4 anos. Olha, viveu bem mais do que se imaginava. Exatamente. Ele morreu no final do ano passado, né? Infelizmente, claro, ele teve metástase, ele teve diabetes, ele teve todos os problemas possíveis e impossíveis. Mas as tutoras nunca desistiram dele. Assim, então ele me marcou muito, porque era uma montanha-russa. O Romeu, ele sempre foi uma montanha-russa, mas ele nunca deixou de ser feliz. Ele nunca demonstrou que ele estava sofrendo. Ele gostava muito de mim, então ele chegava, ele já vinha, já se esfregava, né? Tinha dias que realmente era só na minha mão que ele comia. Então eu chegava com o sachê para ele, ele já começava a miar, já vinha atrás de mim, meu Deus do céu, né? Então, assim, fez muita diferença para as tutoras e com certeza fez a diferença para mim também. O Romeu, ele foi uma lição muito grande, assim, de perseverança. Porque deu para ver que ele estava lutando muito com a vida dele, ao mesmo tempo que ele estava grato. Parecia, assim, sabe, que ele estava feliz de estar ali com a gente. Ele parecia que estava bem ali, nossa, confortável com a situação. E a gente sabe que, infelizmente, ele veio a óbito por conta de metástase, acabou obstruindo a via biliar dele, então ele sentia muita dor. Então, a gente, na hora que ele foi, a gente já estava conformado. A gente sofreu, mas a gente já estava conformado. Mas, assim, foi um caso de muito sucesso, assim, que a gente conseguiu diminuir aquele tumor a quase nada, ficou só uma cicatrizinha ali. E, infelizmente, o que restou foram as metástases, né? Mas a gente conseguiu contornar por 4 anos aí, então foi bastante tempo. Ele viveu super bem. E, inclusive, quando ele se foi, ele estava bem. Ele estava bem. A gente sabia que ele sentia dor por conta do ultrassom ali, mas ele, até o final, assim, ele não demonstrava muito, né? Mas a gente conseguiu controlar bem, a gente conseguiu fazer um paliativismo maravilhoso com ele, assim. Ele foi o caso, assim, de mais força, assim, sabe? Então, toda vez que eu preciso daquele gás de força na veterinária, eu lembro dele. Ah, que legal. E eu fico, assim, imaginando, né? E o que você me fala, assim, é que cria uma relação mesmo, né? Muito. É como se virasse da sua família, né? Exato. Você fala assim, ai, agora ele é meu também. É bem isso mesmo. Porque a gente tem que criar esse vínculo com o tutor, né? Então, eu tenho meu número de trabalho mesmo. Então, eu entrego esse número para os tutores, justamente para a gente ter esse laço de... Putz, hoje ele não tá bem, ele tá vomitando, não sei o que eu faço. Ai, olha, hoje ele tá um pouquinho melhor, então mantemos dessa forma. Então, a gente precisa criar esse laço tanto com o tutor quanto com o animal, porque a gente vai mexer muito com o psicológico do tutor, a gente vai mexer muito com o psicológico do animal, e a gente vai estar ali. Tem animal que precisa ver você um dia sim, um dia não, dependendo da comorbidade. Você precisa fazer um atendimento a domicílio, né? Então, a gente entra realmente naquela família até o momento do fim. Então, a gente acaba criando um laço muito, muito grande, né? E aí vem, né, algumas amizades e afins. Então, é muito legal. Essa troca, ela é muito legal, porque a gente realmente vê o comprometimento das pessoas com o animal, a gente vê o amor. E isso é o que faz com que a gente continue todos os dias, né? Essa tutora do Romeu, ela tem outros 2 gatos ainda. E os 2 com 18 anos já. Então, né,
continuamos o tratamento, continuamos seguindo ali. E graças a Deus, todos bem. A gente faz, né? Eu fui ensinando ela algumas formas de cuidar melhor ali. E, nossa, elas são sensacionais, assim. Que legal. Eu fico feliz porque eu penso assim, não é o fim, mas sim a jornada, né? Então, Exatamente. eu penso isso na minha vida, né? A gente não tem que pensar no fim, mas sim todo o que a gente faz durante o nosso caminho, a nossa jornada, a nossa vida, a nossa história, para poder a gente chegar no fim tranquilo, né? Exato. Então, é basicamente isso que eu penso, né? E para finalizar, que nós já estamos acabando aqui, Sim. deixa uma mensagem que você acha que é muito importante, muito legal de estar passando. Olha para a nossa câmera ali, para os tutores que estão nos ouvindo. Principalmente lembrar que, independente de qualquer coisa, independente de qualquer doença, qualquer comorbidade, a qualidade de vida ela tem que sobrepor, né? Então, pensar sempre muito em todos os anos que esse animal passou do seu lado, se foi um resgate, né? Principalmente os animais ali de maus tratos, né? Que a gente acaba pegando e pega muito amor, né? Lembrar que eles já passaram por poucas e boas também, que eles passaram por problemas na vida também, e que por mais que a gente tá dando o nosso melhor, a gente continuar com isso até o fim, dar uma qualidade de vida melhor, dar um bem-estar que eles merecem, porque felizmente eles só têm a gente, né? Então, se a gente não entrega isso para eles, eles não vão ter isso de outra pessoa ou de outro animal. Então, o que realmente importa tanto para nós veterinários, mas principalmente na área de geriatria, é a qualidade de vida, é saber que esse animal ele vai fazer uma passagem boa, ele vai fazer uma passagem tranquila e os tutores, né, a gente dorme de consciência limpa de que a gente deu o nosso melhor e que esse animal ele não sofreu até o fim, que a gente conseguiu cuidar dele da melhor forma possível, sem sofrimentos. É isso aí. Mensagem, acho que excelente, vai de encontro até com a mensagem que eu deixaria aqui no final, né? Que envelhecer não é sinal de sofrimento. Muito pelo contrário. Então, assim, com os cuidados certos, o seu pet ele pode ter uma vida feliz, Muito longa, longa. entendeu? Então, assim, é prevenção. Eu acho que a Exatamente. palavra sempre é essa, né? Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui os arrobas, né, das redes sociais. Então, sigam a doutora Vanessa, que é geriatra animal. É, assim, uma arroba sensacional. Você teve muita sorte de pegar esse arroba. E também siga petcast.oficial, We Love Pets Oficial. E também se inscrevam no nosso canal. Deixa o seu like. Coloque um comentário se você gostou, se não gostou, também pode deixar o like aí, que a gente também não liga, né? Compartilha com seus amigos, porque assim, hoje você tem um animalzinho que ele não tá idoso, ou você pode ter esse animalzinho idoso, assim como seu amigo, um familiar seu, então compartilha esse episódio, que eu sei que vai ajudar muita gente. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a doutora Vanessa, vai fazer uma consulta com ela, ela atende também numa clínica e aí ela está disposta a ajudar quem precisa nesse momento aí, que eu sei que muitas vezes também não é fácil, Sim, mas que precisa ser passado com inteligência e principalmente com cuidados certos, não é isso? Isso aí. E se você gostou do nosso episódio, joga lá pro seu amigo, tá bom? E com isso, finalizamos mais um episódio do nosso Petcast, porque afinal, esse Petcast ele não é nosso, é de vocês.